estamos aqui em mais um Entre Mares Cast, hoje com 3 convidadas muito especiais que se dispuseram, né, muito generosamente dentro da correria da sua vida, a falar, né, do carisma, de uma mensagem que diz muito sobre o carisma do Opus Dei, que é por isso que temos o Entre Mares, né, para através desse centro, dessa casa, poder levar às pessoas esse carisma, né? E vamos falar hoje do eixo, né, que é a santificação do trabalho, que a gente estava aqui brincando nos bastidores, que não é muitas vezes quando a gente fala santificar o trabalho, né, para quem não está tão familiarizado com o termo santificar, pode pensar que é colocar um santo bem grande na entrada do seu negócio, ou uma faixa, né, padaria, glória a Deus, né? Mas não, a gente está aqui para falar, né, que não adianta colocar essa faixa, colocar um santo muito bonito, né, mas dar o troco errado na padaria, né? Ou fazer um pão ruim. Santificar o trabalho vai além. E quem vai falar sobre isso não sou eu. Quem vai falar sobre isso são nossas 3 convidadas, que eu vou pedir para se apresentarem: a Luciana, a Maíra e a Gabriele. Eu sou a Luciana, eu tenho 24 anos, eu sou da Bolívia, então eu já peço desculpas pelo sotaque. E eu vim para o Brasil fazer faculdade, eu fiz engenharia civil na UFSC e por enquanto estou trabalhando numa empresa de gerenciamento de projetos e de compatibilização em BIM. Eu sou Maíra, vou pular a parte da idade. Eu sou casada, tenho 5 filhos fofinhos e sou professora universitária, tenho doutorado em matemática e trabalho na UFSC no momento. Eu sou a Gabriele, casada, 4 filhos e sou professora de ensino fundamental. Bom, gente, então, primeira coisa, deixei a nossa audiência curiosa, né? Se não é colocar um santo na frente da lojinha, o que é santificar o trabalho? A gente tem aqui, né, um ponto de Foz de São José Maria que diz: não é possível esquecer que o trabalho humano, humanamente digno, nobre e honesto, pode e deve ser elevado à ordem sobrenatural, passando a ser uma ocupação divina. Está falando aqui do trabalho profissional, do trabalho remunerado. Como é que é, Gabriele? Eu penso assim que o trabalho, quando a gente fala em trabalho, geralmente pensamos no trabalho profissional, né? Mas o trabalho que a gente tem que santificar são todas as tarefas, todos os trabalhos, todas as atividades que a gente faz no nosso dia, né? Desde cuidar do marido, da família, das crianças, lavar bem uma roupa. Então, todos os trabalhos podem ser levados a Deus, né? Então, tudo no meu dia eu posso oferecer para Deus e santificar esse trabalho, dar o meu melhor nesse trabalho e ajudar as outras pessoas com o meu trabalho, né? Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o nosso trabalho. Uma vez eu li uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que muitas vezes as pessoas acham que o trabalho é um castigo que veio lá quando a gente sai, quando perdem o paraíso, né? E aí vem o trabalho como um castigo. Na verdade, não, né? O trabalho veio antes de perder o paraíso, né? Porque Deus manda multiplicai-vos e dominai a terra, né? Então, aí já vem o desejo de Deus que a gente trabalhe e que isso que faz parte, então, da nossa missão aqui, né? Então, eu acho que a gente já pode ver isso com outros olhos quando a gente pensa que o trabalho é uma coisa boa, né? Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho é um negócio para pagar as contas, que é uma coisa algo que pesado, né? E não, é para entender que cada um tem uma missão. Nós, todos os seres humanos juntos, né? Cada um com seu talento, com o que Deus pede de cada um, a gente vai construindo um mundo como né? A evolução da tecnologia, né? De tudo que veio lá da criação até hoje foi feito pelo trabalho humano, né? Claro, né? Com intervenção divina, né? Mas pensar nisso, como o trabalho, ele veio para... O trabalho nos dignifica, é algo que nos dignifica como homem, né? Mulher, homem.
e serve aos outros, nesse sentido de construção mesmo para o mundo, né? Então, isso, eu acho que a gente tem que entender muito bem o que é a minha missão para que eu possa servir a Deus através do meu trabalho, né? E dar glória a Deus através do meu trabalho. E aí, sim, né? Nessas pequenas coisas, né? Todos os passos do meu dia, mas entendendo, né? Eu sempre gosto de perguntar para Deus, o que você quer de mim hoje? O que você quer de mim essa semana? Né? Às vezes, no meu ambiente de trabalho profissional ou dentro de casa mesmo. Né? Então, porque é isso, assim, a gente dar essa resposta a Deus. Né? E para nós cumprirmos essa missão, né? Corresponder à vontade de Deus, isso. né? É importante, né? A gente ter isso, né? Para você, Luciana, o que significa santificar o trabalho? Bom, para mim, santificar o trabalho é uma coisa muito importante que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Deus fez a gente com dons que foram confiados para a gente, então a gente pode colocar esses dons a serviço dele e a serviço dos outros, né? Para a gente conseguir melhorar e fazer o bem para quem está próximo de nós. E não precisa ser coisas muito grandes, realmente eu fazer as tarefas do dia a dia, especialmente também as que a gente não gosta muito, mas tentar fazer de boa vontade, com retidão, fazer o nosso melhor possível e oferecer isso para Deus também. É isso, né? E a gente tem alguns elementos que tornam esse trabalho santificável, né? Que são também as características do trabalho. A gente ter excelência técnica e a gente é uma delícia gravar o podcast, né? Porque a gente sempre tem um bate-papo, conhece mais as pessoas, né? E a gente está aqui no meio da gente, né? Com uma pessoa que o marido foi estagiário do Marcelo Câmara, do servo de Deus Marcelo Câmara. E ela estava contando para a gente justamente uma questão de excelência técnica que ele ensinou o marido seu marido, né, Gabriele? Como é que foi isso? Conta aí, que eu não vou saber contar. Bom, o meu marido foi estagiário do Marcelo Câmara. Meu marido é da área do direito, né? Então, logo que ele pôde, assim, ele começou a trabalhar com o Marcelo, né? E ele estava me contando que, no início, ele mandava peças, coisas que o meu marido tinha que analisar, né? Para fazer essas peças, escrever, fazer a ação judicial, né? E, no início, meu marido ainda não tinha tanta prática, né? Então, ele não sabia muito, não tinha aquele conhecimento prático para fazer. E o Marcelo Câmara sempre dizia para ele, né? Para ele estudar o caso, né? Aprofundar aquele conhecimento. E isso, assim, é muito importante para a gente levar para o nosso trabalho também, porque a gente, às vezes, não vai ter todo aquele conhecimento daquele assunto, mas para a gente santificar o nosso trabalho, a gente precisa sempre estar aprofundando, relembrando, estudando, né, esse trabalho para ir melhorando. Então, essa foi a dica do Marcelo Câmara para o meu marido, que ele estudasse sempre os casos para, assim, santificar melhor esse trabalho, né? Entender aquele assunto para poder dar o seu melhor naquele assunto, poder santificar o trabalho, santificar-se com o trabalho e santificar os outros com o trabalho. Essa excelência técnica, né, que é o santificar o trabalho. O santificar-se no trabalho é a vida interior, né? A gente ter essa intenção interior de eu estou fazendo isso para amar a Deus. E aí os resultados exteriores nem sempre vão ser o principal, né? E a pessoa que procura essa santidade no trabalho, ela está desprendida disso, né? À medida que ela vai amadurecendo, ela vai desprendendo do resultado externo, porque ela colocou todo o seu empenho, né? Que é santificar o trabalho, a excelência técnica, mas ela retificou a intenção. Então, a gente tem uma história, né, do nosso padre de São José Maria, que fala, né, da pessoa que foi encarregada, né, de fazer a Universidade de Navarra, que perguntou o que você está indo fazer lá. E ele falava era uma universidade. E ele dizia, não, você está indo lá para ser santo. E é isso, né? A sua intenção, né? É mais o que se não desse certo abrir a universidade, mas se ele foi santo, deu certo.
né? Deu certo, que o certo muda aqui, né? O indicador de sucesso aqui não é só dar certo abrir a universidade, né? Que se esse filho fosse para lá, essa pessoa, né? Esse filho de São José Maria fosse abrir a universidade, mas não fosse santo, não, isso sim não teria dado certo, né? Isso sim que é não dar certo, apesar da universidade estar aberta, não está servindo para a santidade, né, Maíra? Como é que dá para ilustrar melhor isso, assim? O que é essa intenção interior de santificar-se no trabalho? Paty, tu falava e eu lembrei de uma história. Não sei se vou responder a tua pergunta, mas eu pensei numa história que tem a ver com isso, né? Que é uma menina, um sacerdote contava essa história numa meditação. Uma menina que ela tinha um trabalho muito manual, na verdade não era bem manual, era muito burocrático, assim, de ser secretária de médico, né? Então ela tinha que ficar organizando ficha e só marcando consulta e só coisas assim, entre aspas, chatas, né? E ela levou aquilo para o sacerdote, assim, falando, poxa, mas meu trabalho é muito chato. Não consigo imaginar como que isso pode ser algo a ser santificado, né? Ou que me santifique. E aí ele deu uma sugestão para ela, assim, para cada vez que você pegue uma ficha ou que passe o nome de alguém, elevar aquela pessoa a Deus, né? Fazer uma pequena ejaculatória por aquela pessoa. Então, isso já me deu todo um sentido diferente para o trabalho daquela pessoa, né? Então, a gente às vezes está escondido o que a gente pode fazer no nosso trabalho para que ele seja santificado, né? A sua pergunta foi no sentido de, assim, né, de isso, de como tornar, de ter intenção reta, né? Por mais que a gente às vezes não consiga o resultado que a gente esperava, mas se a gente saiu dali, né, mais humilde, que seja, porque não conseguiu, né? Saiu dali mais mortificado às vezes, né? Saiu mais organizado, porque exigiu da gente né, principalmente eu vejo quando a questão da organização da casa, né? Que nunca termina, né? Então, a gente cresce muito em paciência, né? A gente, pelo menos, cresce em paciência. Por mais que, às vezes, né, para quem chega numa casa, tem a impressão de que está sempre bagunçado, e a gente sabe que a gente ficou ali organizando, mas que... Teve muitos trabalhos santos ali. E o terceiro aspecto da tríade, né, que é santificar os outros através do trabalho, que é o serviço às pessoas. O que é isso, né? Santificar os outros através do trabalho e como servir as pessoas no trabalho, Luciana, assim? Eu penso muito nisso também, sobretudo quando tinha, por exemplo, no trabalho, algumas tarefas um pouco mais chatas. Aí, quando você falou da história, eu lembrei, eu pensava como que eu estou ajudando o outro com esse trabalho que, a princípio, parece que não serve para nada, né? Mas aí eu lembro que sempre vai ter alguém que está confiando no teu trabalho, que está confiando que você vai entregar, daí, mesmo que seja mais pequeno, você pode fazer o melhor de si para entregar um bom trabalho, e cada pequena peça vai acrescentar num produto final, né? Então, isso também de doar o tempo, né, para ouvir, né, para estar com as pessoas, para ensinar, né, que é diferente, né, do desserviço às vezes, né, o serviço às pessoas, né, não fazer o desserviço, que às vezes a gente quando está no trabalho, às vezes confunde, né? Que é bom estar com as pessoas na copinha do café. Falem sobre isso, meninas, assim. Essa coisa de santificar os outros com o trabalho tem muito a ver também com a nossa missão como cristã, assim, né? E entender que a oração não é só aquele momento que eu vou tirar 30 minutos por dia, ou no momento que eu vou à missa, que eu tenho que levar isso ao longo da minha vida, né? Então, se eu tenho uma copinha lá no meu trabalho, eu não vou para lá de qualquer jeito, esquecendo que eu sou cristã, esquecendo que eu tenho intenção de levar as pessoas ao meu redor para o céu, né? E participar da rodinha de fofoca que está tendo, né? A gente... O serviço ali é justamente fugir da rodinha, né? Então, isso é muito... Ou vamos virtuar esse assunto. Peraí, gente, tem uma coisa mais legal para falar aqui, né? Essas são pequenas ações que a gente pode ter, né? Elevar as pessoas, né? O serviço às pessoas é elevar o ambiente a Cristo. E isso também é muito interessante, porque lembrando do Marcelo Câmara, né? Que muitas pessoas que conviveram com ele, todas falam, nunca ouvi ele falar mal de alguém ou fazer uma fofoca, né? E quando havia esse assunto no meio, ele mudava o assunto, né? Ele mesmo trocava o assunto. E de uma maneira sutil que ninguém percebia, né? Então, sempre que eu vou para a Copa ali, para ter a hora do recreio, intervalo das crianças, né?
eu levo isso no meu dia a dia para pensar em como elevar o assunto, né? E como acabar com algum assunto ruim que chegue no momento, né? Então, e falando ainda nesse assunto de santificar o trabalho e na escola que eu trabalho, a gente tem o propósito de ajudar as crianças a perceberem a importância do trabalho delas, que nesse momento é estudar. Então, nós sempre conversamos com as crianças sobre essa importância do estudo, mas também de fazer as pequenas coisas do dia a dia, como organizar o seu material, limpar a sua mesa. Nós temos até um encarregado todo dia das salas, né? Então, o encarregado ele tem uma série de tarefas que ele tem que cumprir para ajudar no trabalho de todos, né? No estudo de todos, no trabalho da pessoa que vai lá limpar a sala depois, no trabalho da professora. Então, a importância também de nós estarmos ajudando os nossos filhos, as nossas crianças a também verem essa importância do trabalho e como algo bom, né? Não como algo ruim, algo pesado. Também santifico os outros. Também santifico os outros com trabalho quando eu faço bem, né? Quando eu faço bem alguma coisa, ou quando eu consigo também sofrer fracassos com uma boa, né? De tudo bem, né? Saber lidar com os fracassos. É isso. Aí eu também estou ajudando os outros a perceberem que esse pode ser um caminho a ser seguido, né? Ou também penso muito bem dito, Maíra, assim, porque a vida da gente não é feita só de sucessos. Ela é feita também de fracassos. Todas nós um dia, né? E santificar os outros com o trabalho também é fazer amizade com as pessoas, né? Não é só... As pessoas não são... Era aí que eu ia não chegar. digitalizar, não é só networking. É amizade, né? De verdade. Eu ia falar que se preocupar com o outro, né? Ter uma caridade ali, ter um olhar atento, eu gosto de falar assim, porque tu tem diversos tipos de trabalho, né? Mas hoje muitas pessoas trabalham na frente do computador, e às vezes tu não percebe quem está do teu lado, quem está ali próximo, que pode estar passando por um dia ruim, né? Pode estar passando por alguma situação difícil na família. E aí a gente nem conversa sobre esses assuntos, né? Não chega lá, porque se você não tiver um olhar atento, você não vai ver. Você não vai puxar, tá tudo bem, percebi que você tá mais cabisbaixa hoje, né? Então, ter um carinho, um olhar, assim, para as pessoas. Saber que a caridade está acima, né, das outras virtudes, né, do meu trabalho. Às vezes, se eu precisar, eu vou parar o que eu estou fazendo para atender uma outra pessoa, né, uma outra necessidade. Né? Às vezes a gente não percebe quão importante é dar, tipo, um apoio, um conselho bom para outra pessoa, né? E é isso, né, gente? Talvez, né, o extraordinário é o que a gente aprende, assim, quando a gente começa a procurar essa santificação do trabalho, é que o extraordinário talvez esteja escondido nesse ordinário bem feito. E esse ordinário bem feito é viver com essa retidão de intenção, essa tríade, né, de santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros no trabalho. Trabalhar com a unidade de vida, sabendo que a gente vai ter as dificuldades, que a gente vai ter muitos sucessos, mas que vai ter muito fracasso. Mas que na hora desses fracassos, que a gente lembra que a gente não está sozinha. A gente está acompanhada pelos amigos que a gente serviu, pelas pessoas que a gente tem perto da gente que estão com esse mesmo ideal. Então, para encerrar esse dia de hoje, porque o tema, a gente está com muitos exemplos, imagina, ter a esposa de um estagiário, do Marcelo Câmara, daria para a gente ficar aqui, né, pelo menos um período inteiro falando. Eu vou pedir para vocês dicas práticas de como santificar o trabalho. Uma ideia que eu gosto muito de começar as minhas atividades já fazendo uma pequena oração, né, oferecendo aquele serviço a Deus, né? Às vezes, para lembrar, colocar alguma jaculatóriazinha, assim, um papelzinho. Cada semana você pode pegar uma jaculatória e colocar na frente do computador ou no espelho antes de você sair de casa, né? E oferecer aquele trabalho que você está indo fazer, né? Mas é comum a gente, ao longo do dia, ir esquecendo, né? Então, a gente pode ter algumas coisas que nos ajudem também, uma imagem, um crucifixo, às vezes escondido, pode ser no bolso, né? Se você não quer botar à mostra, né? Não sei o que mais, Gabi, ajudei. Eu diria que, primeiro, isso,
né, que a Maíra estava comentando, de oferecer o seu trabalho a Deus, né, de alguma forma, ter imagens, né, para a gente ir lembrando ao longo do dia de oferecer o nosso trabalho ainda, mas buscar estar atento, né, observar o ambiente, o lugar que você está, as pessoas, para não deixar de ser caridoso com ninguém, né, porque muitas vezes a gente acaba na correria do dia a dia atropelando um pouco as coisas, e quando a gente está mais atento às pessoas ao nosso redor, a gente vai percebendo que Deus nos quer em outros trabalhos também, naquele momento, né? Que é conversar com alguém, estar com alguém. Então, eu diria estar atento, observar. E começar e terminar, né? Às vezes a gente começa tanta coisa e não termina, né? Então, ter isso também, esse radar, assim, poxa, eu estou finalizando, né? Porque isso também é santificar o trabalho, né? A gente não... Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Para colocar as últimas pedras, não só as primeiras, né? São José Maria dizia, né? Mais constantes que brilhantes. Então, não buscar tanto brilhar, mas ser constante, finalizar e ser caridoso com o próximo, né? Tem alguma dica prática? Acho que tudo que já falaram, assim, lembrar ao longo do dia qual que é o nosso fim com o trabalho, fazer o pouco bem feito e tentar fazer o melhor, dar o melhor E assim, de si. depende, né? Eu, como mãe, também penso assim que eu nunca sei quando vai vir um imprevisto, uma birra, algo assim, das crianças. Que na maternidade as coisas ficam bem mais fora de controle do que a vida normal, entre aspas, né? Assim, e daí, aí vai ser um exercício, assim, da paciência, né? Aquele momento que vem uma dificuldade, também não só na maternidade, né? Mas quando vem uma dificuldade inesperada, que virão, né? Que vem, às vezes mais leves, às vezes mais pesadas. Saber ter um olhar, eu gosto de pensar num olhar de eternidade, assim, né? O que é aquilo perto de toda a eternidade, do céu que está para vir, né? Claro que não desmerecendo o problema que está por ali, mas a gente tem um olhar externo, assim. Então, eu também acho que essa é uma dica prática. Imaginar aquela briga que meus filhos estão tendo agora, que se eu não respirar fundo, eu vou sair gritando e brigando com eles junto. Posso pensar, daqui a 80 anos, não, 80 anos se eu estiver viva, não, daqui a 40 anos, lembrar dos meus filhos brigando e pensar, era tão pouco isso, era tão boa aquela fase, né? Então, ter esse olhar para saber viver também as dificuldades, assim, que tem. Eu falei isso porque a gente não falou muito de vida, trabalho na maternidade, mas também tá valendo, né? Daria outro podcast. Isso, né, que é muito forte, assim, que é importante. A gente tem dá para fazer um tratado sobre a questão da unidade de vida. É uma dica prática, né, a unidade de vida é realmente estar disposto, né, a colocar Deus em primeiro. Então, quando a gente se dispõe, né, a pensar que o nosso trabalho é para nos levar para Deus, né, isso é santificar o trabalho, é pensar que o nosso trabalho é para nos levar para Deus. Então, o mais importante é o que é de Deus. Então, essa retidão, esse serviço, essa excelência técnica, né? E tudo isso com equilíbrio, né? A virtude está no meio, nem no extremo nem no outro, né? Então, a excelência técnica não é um perfeccionismo. E eu te agradeço, Maíra, porque eu falei, nossa, eu acho que todo o tema da santificação do trabalho da mãe daria um outro podcast, que já fica aqui o convite feito para vocês, porque com certeza a gente tem vocês têm muito a contribuir para a nossa audiência nesses temas, né? Que a gente escuta, né? As nossas amigas, nossos colegas de trabalho, né? Que desde a gestação até depois a organização da casa, a educação dos filhos, e esse tema realmente é um trabalho profissional também, né? E que precisa muita perícia técnica para que ele seja realmente um trabalho santo, né? Então, depois fica aí o convite para a gente, com essas mães aqui, para darem essas dicas para a nossa audiência. Então, muito obrigada pela presença de vocês, o convite já fica aqui para a próxima, e a gente encerra aí, né, em uma única frase, qual que é a mensagem final para quem se animou a saber um pouquinho mais sobre o que é santificar o trabalho. O que cada uma de vocês três deixa? Eu falaria que é fazer tudo que a gente faz por amor e com amor, né?
Eu diria, complementaria, né? Fazer com amor e buscar fazer com bom humor e leveza todo o nosso trabalho durante o nosso dia para poder levar tudo isso a Deus, né? Eu lembrei rapidamente de uma historinha que, se não me engano, São João Paulo II colocava em cima de cada página quando ele escrevia os textos, né, dele, deu a G, deu homines glória, né, para ele lembrar de dar glória a Deus a cada momento, cada página que ele virava, né. Então é isso, ter isso, dar glória a Deus, né, a cada momento. Muito bom, muito obrigada.